Não podemos admitir esse cara. Ele é um socialista. Não, tá bom. Não podemos admitir esse presidente. Ele é um fascista. Não, acho que também não. Eu sou um antifascista. Não, na real, eu acho que eu sou um anti-antifascista. Você já se perguntou quantos istas existem no nosso cotidiano? Comunista, socialista, fascista, antifascista. Nesta série de 2 vídeos, eu vou tentar, de forma resumida, explicar um pouco para vocês sobre o que é o comunismo/socialismo e o que é o fascismo. Ah, o fascismo. Que termo que tem tido um uso amplo nesses últimos 2 anos. É exatamente 2 anos, meados de 2018 para cá, muitas pessoas têm usado o termo fascista, fascismo, mas muitas vezes as pessoas nem se perguntam o que isso realmente significa. O fascismo ele tem a sua origem com o italiano Benito Mussolini logo após a Primeira Guerra Mundial. Mussolini é das figuras mais controversas da história. Mussolini ele era filho de um socialista, ele chegou a militar como socialista antes da guerra, ele era editor de um jornal socialista, o jornal Avante, só que os socialistas eles tinham uma postura contrária à participação na guerra, e o Mussolini, num artigo nesse jornal Avante, ele defendeu a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, a declaração de guerra à Alemanha, e o Mussolini acabou sendo expulso do Partido Socialista Italiano. Quando acabou a guerra, o Mussolini ele se tornou líder de um movimento chamado de Fatti Italiani de Combattimento. O termo Fatti refere-se a feixe. Era um símbolo do Império Romano que era ligado à unidade. É como um feixe de ramos. Se você juntar um feixe de galhos, por exemplo, sozinho você consegue quebrar um galho seco facilmente. Agora, se você juntá-los num feixe, vai criar uma força que você não vai conseguir quebrar. Na verdade, as ideias do Fatti ou do Fácio, eles eram ideias que iam contra a esquerda, representada pelos socialistas, e se apresentava como uma alternativa para a direita italiana. Cabe destacar que em 1917 acontece a Revolução Russa, os bolcheviques, que são os socialistas mais radicais, eles tomam o poder da Rússia, que depois dá origem à União Soviética, e os movimentos socialistas eles começam a se expandir pela Europa e começam a ganhar força, o que vai gerar um pavor nas elites da sociedade europeia, vai gerar um pavor nos grupos de direita, nos grupos mais conservadores, com essa onda vermelha que avançava sobre a Europa. Em 1919, a Primeira Guerra acaba em 1918, em 1919 o Fatti Italiani ele se apresenta como uma alternativa para o socialismo, e ele acaba sendo abraçado por essas elites italianas. Em pouco tempo o movimento ele ganha força. Em 1922 acontece a famigerada Marcha sobre Roma, onde milhares de fascistas, todos eles vestindo símbolos do fascismo, o uniforme que eram as camisas negras, uniformes militares, todos eles marcham sobre Roma, dando uma demonstração de poder ao rei italiano Vítor Emanuel III, e o Vítor Emanuel III, após esta marcha sobre Roma, ele dá ao Mussolini o título de primeiro-ministro. Com o passar dos anos, o fascismo ele vai ganhando força e vai ganhando notoriedade na Europa e até em outros lugares do mundo. O nazismo alemão, por exemplo, ele era uma versão alemã do fascismo italiano. Claro que com algumas peculiaridades, algumas diferenças.
sobretudo com relação à religiosidade, né? O nazismo ele era pagão, anticristão na essência, enquanto o fascismo ele se aliou à Igreja Católica. Inclusive, o Estado do Vaticano é criado na década de 20 ainda, quando o Mussolini ele entrega uma parte do território de Roma para a Igreja, e assim ele acaba comprando o silêncio da Igreja Católica. Algumas diferenças entre o nazismo e o fascismo, mas o nazismo não deixa de ser uma versão. Há uma versão espanhola do fascismo com o General Franco, uma versão portuguesa do fascismo com o Salazar, e até aqui na América do Sul, uma versão argentina com o Perón, e aqui no Brasil, a versão brasileira do fascismo, que é representada pelos integralistas. Um grupo que Getúlio Vargas acaba abraçando eles e usa um pouco da força desses integralistas para dar o golpe de 37 e instalar o Estado Novo do Brasil. E depois Getúlio Vargas chuta esses caras para fora do governo, mas o Brasil também teve uma versão sua do fascismo. Mais interessante do que entender como que o fascismo surge, como ele se espalha, é entender o que é o fascismo, como identificar regimes fascistas ou atitudes fascistas. Para explicar o que é o fascismo, eu vou usar um texto do escritor, filósofo, semiólogo e linguista italiano Umberto Eco. Umberto Eco ele nasceu em 1932, ou seja, no meio do regime fascista italiano. Ele cresceu durante o regime do Mussolini. O Mussolini ficou no poder até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945. Tem um texto dele, que inclusive você vai achar fácil na internet, sugiro a leitura para qualquer um, é um texto sensacional, maravilhoso para a gente entender o que é fascismo. Você só digita lá fascismo Umberto Eco PDF, que você vai achar facinho esse texto. O título desse texto é O Fascismo Eterno, e nesse texto ele descreve a experiência de vida dele com o fascismo na Itália, né, na sua infância, e ele traz 14 características que nos ajudam a identificar um regime fascista. A primeira e a segunda característica que ele traz, elas estão intimamente ligadas. Na verdade, todas as 14 acabam se ligando de certa forma. Mas a primeira característica é o culto à tradição e a segunda característica é a rejeição ao modernismo. Ou seja, todo regime fascista ele prega que tudo já foi discutido, que tudo já foi criado, que a gente deve buscar as respostas para as questões cotidianas no passado, nos pensadores clássicos, né, no que já está pronto, ou seja, na tradição, naquilo que é consolidado já como a tradição de um povo, e ao mesmo tempo os regimes fascistas eles rejeitam o novo, rejeitam as coisas modernas, principalmente porque regimes fascistas eles rejeitam ideias iluministas que são ligadas ao novo, à razão, enfim. Então, o Umberto Eco até ele coloca que regimes fascistas ou pessoas fascistas, elas são irracionais por definição. A terceira característica que o Umberto Eco traz é o culto à ação pela ação. Ou seja, fascistas, eles não pensam, eles agem. Pessoas que têm essa ideia fascista, os regimes fascistas, eles glorificam as pessoas de atitude, não as pessoas que pensam muito antes de agir. Então, você não tem que ficar pensando muito, tem que ir lá e agir. A quarta característica, e essa muito interessante, sobretudo porque diz muito para o nosso cotidiano, a ideia é que discordância é traição. Fascistas, eles pensam da seguinte forma: se você não concorda com eles, você é inimigo deles. Então, não pode haver discordância num regime fascista. Então,
todos têm que concordar com aquilo. Quem não concorda com aquilo é acusado de traidor. Quem não concorda com o governante fascista, ele é traidor. A quinta característica é o medo à diferença. Regimes fascistas, eles são racistas por definição. Então, regimes fascistas, eles tendem a desvalorizar ou a menosprezar ou até mesmo a humilhar grupos minoritários. Falando do exemplo do Brasil, embora a população negra do Brasil não seja minoria, mas em regimes fascistas no geral, eles desprezam negros, indígenas, homossexuais, pessoas com deficiência e, além disso, o estrangeiro. Então, regimes fascistas, eles têm essa característica de desprezar o vulnerável ou desprezar aquele que é diferente. A sexta característica é o apelo a uma frustração social. E aqui é o cerne pelo qual regimes fascistas eles normalmente têm um apoio de uma classe dominante, de uma classe média, porque os regimes fascistas eles apelam para essa frustração das classes médias. Por isso que eles se apresentavam também como uma alternativa ou como um antídoto para o socialismo, porque o socialismo, teoricamente, ia fazer com que um grande número de pessoas fossem inseridos na sociedade, e o que estaria ameaçando as elites, né, o grupo dominante, porque daí eles estariam perdendo seus privilégios e tal. E regimes fascistas, eles apelam para essa frustração. Contextualizando para o dia de hoje, é mais ou menos como se uma elite começasse a se sentir ameaçada porque está vendo seus filhos indo para a mesma escola que os filhos da empregada, que os filhos do jardineiro, ou começa a ver os seus empregados nos aeroportos, né, e começa a sentir que os seus privilégios, aquilo que era seu signo de distinção social em relação às classes subalternas, as classes mais baixas, começa a ser ameaçado. Então, os regimes fascistas, eles apelam para esse orgulho ferido das elites dominantes. A sétima característica, a obsessão por um enredo. Regimes fascistas, eles tendem a ver o inimigo em toda parte. O inimigo está cercando, está em todo lugar, ele está à espreita, a qualquer momento ele pode dar um golpe. Então, os regimes fascistas, eles pregam medo e espalham a ideia que o inimigo ele está cercando, ele está toda a vida à espreita. Então, precisa estar sempre vigilante para essa ameaça que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, ela não existe. É um enredo criado para dessa ideia tirar a sua força. A oitava característica que o Eco traz é a seguinte: o inimigo que está em toda parte, está cercando, ele ao mesmo tempo ele é forte o suficiente que ele pode ameaçar, mas também ele não é tão forte assim que não dá para dar jeito nele. Ou seja, o inimigo ele é forte e fraco. Aliás, Umberto Eco ele traz uma característica interessante, ele traz uma observação interessante, que os regimes fascistas, quando eles se envolvem em combates, eles estão fadados à derrota, porque essa característica de subestimar a força do adversário é algo comum à maioria dos regimes fascistas. Outra característica dos regimes fascistas, a nona característica, o pacifismo é confraternizar com o inimigo. Fascistas não ficam em paz, fascistas têm que estar em luta permanente, um combate permanente. O inimigo, aquele inimigo que está cercando, aquele inimigo que é forte, mas ele é fraco ao mesmo tempo, ele precisa ser combatido e precisa ser combatido o tempo todo. E fascistas não vão ficar pregando paz e amor, vamos fazer uma fogueira, vamos tocar um violão, vamos ficar de boa. Não, fascistas combatem, né? Ficar em paz, deixar o inimigo quieto, o inimigo que eles elegeram em paz, é confraternizar com ele, para os fascistas. A décima característica é o desprezo pelos fracos. Isso vai ao encontro daquela característica que eu já disse antes. Regimes fascistas, eles são elitistas, por definição. Então, as classes subalternas, aqueles que estão abaixo na camada social, eles são desprezados. Então, regimes fascistas defendem muito os ideais da elite, a cultura da elite, enquanto aquelas coisas que são ligadas mais à cultura popular, os desejos populares, os desejos das classes subalternas,
são desprezados. A 11ª e a 12ª característica também têm ligação muito forte. A 11ª, todos são educados no regime fascista para ser heróis. Regimes fascistas, eles exaltam o heroísmo, o patriotismo, o nacionalismo. Regimes fascistas, eles têm essa característica de um nacionalismo exacerbado, de um patriotismo puro, de usar as cores da nação, o que muitas vezes a gente vê como contradição, porque os caras usam verde e amarelo, mas eles querem entregar todas as riquezas do país para o capital privado, mas tudo bem. Então, regimes fascistas, eles têm essa característica do nacionalismo. E para você ser um herói nacional, você tem que ser criado desde pequeno com esse pensamento. Então, num regime fascista, as pessoas são criadas para dar a vida pela sua nação, para ser um herói nacional. E ao mesmo tempo, já que todos são criados para ser heróis, regimes fascistas, como estão numa guerra permanente, como tem que combater esse adversário, como está se criando heróis, regimes fascistas têm uma tendência de se tornarem machistas, né? Valorizar o rapaz, o homem, o jovem que vai combater, porque muitos regimes fascistas, até pelaquela questão do culto à tradição, a mulher ela tem o seu lugar definido, que é ficar em casa, cuidar dos filhos e atender o marido da melhor forma. Como os regimes fascistas têm essa característica, os heróis tendem a ser os meninos. Então o machismo ele é uma característica dos regimes fascistas, e ao mesmo tempo que, já que todos são criados para ser heróis e combater o tempo todo, regimes fascistas valorizam as armas. Isso mesmo, as armas, o pessoalzinho que vai para a igreja e fica fazendo o sinal da arminha. Então, regimes fascistas, eles tendem a valorizar a arma de fogo, porque com a arma de fogo o herói vai poder ir para a guerra e combater o adversário, vai poder dar tiro, né? E, enfim, vai poder pousar com a arma na mão. Outra coisa, a 13ª característica é um populismo seletivo. Aqui duas coisas Umberto Eco fala. Primeiro, regimes fascistas, eles falam para um determinado grupo, para um grupo selecionado, né? Ou para uma elite conservadora, ou para um grupo mais retrógrado. Eles têm a sua plateia, tem o seu grupo de apoiadores, os seus 30%. Ao mesmo tempo, os regimes fascistas eles se apresentam como a voz do povo, a voz da nação, a vontade nacional. Ao mesmo tempo que eles falam que ele corresponde aos desejos de um grupo específico, regimes fascistas se apresentam como a voz da nação. Então Umberto Eco ele até elenca, toda vida que você encontrar um político que ele fala em nome de toda a nação, em nome de um grupo ou em nome da maioria da população de um determinado país, de um determinado grupo, toda vida que ele se apresentar como a voz nacional, fica esperto que ele está tendo uma característica aí de fascismo. E por fim, a 14ª, o fascismo ele tem uma linguagem própria. Regimes fascistas, eles, até por aquela questão de não se alinhar muito ao modernismo, à razão, eles acabam tendo seu próprio grupo de intelectuais, vamos dizer assim. E a linguagem fascista, ela é simples, ela é uma linguagem que vai tocar a todos, né, que vai chegar a todos, ou pelo menos vai chegar na maioria, né, que até a pessoa mais humilde, mais simples, ela vai entender, vai falar palavras usual, inclusive vai cometer alguns errinhos na hora de falar, né, uns errinhos de português, falar um palavrão aqui, um palavrãozinho ali, né, enfim, regimes fascistas eles têm essa linguagem própria que é uma linguagem simples, uma linguagem que visa um alcance maior. Para encerrar esse vídeo, o Umberto Eco fala o seguinte, que não precisa alguém gabaritar nos 14 pontos para ser considerado um fascista. Aliás, ele fala que se houver uma característica dessas 14, as outras acabam se aproximando de uma forma espontânea. Agora você pode olhar para alguém, ou olhar para um determinado político e acusar ele de fascista ou não, ou você pode se considerar um antifascista ou não,
Mas você não pode se considerar um antifascista se você acabou de gabaritar nos 14 pontos do Humberto Eco. Tchau.